tava editando o texto pra palestra que eu vou fazer na Convenção das Bruxas, no dia 18, domingo. E aí eu comecei a ter várias ideias, assim, de coisas que eu queria falar, né? Eu tô falando baixinho porque eu tô num hostel, eu tô aqui visitando em Inhotim. E já tá tarde e não pode falar. Não pode falar alto. Então eu vou falar o mais baixo possível porque eu me empolgo e meu volume aumenta. Então hoje eu vou começar bem baixinho. Mas o que acontece? Eu tava pensando assim sobre essa coisa dos arquétipos na astrologia, né? E a própria função das ferramentas oraculares, incluindo a astrologia. Eu fiz um vídeo que flopou totalmente. Quer dizer, todos os meus vídeos flopam, mas esse particularmente, em parte porque o conteúdo mesmo do vídeo, eu tava começando a fazer vídeos e eu ainda tô pegando a manha, né, de como faz. Inclusive eu tô com esse lenço na cabeça porque meu cabelo tá horrível e, enfim, nem vou entrar nesse método. Mas eu ainda tô aprendendo como fazer vídeos que funcionem para as pessoas, que as pessoas possam tirar bom proveito das informações ou se entreter, porque alguns vídeos são para entretenimento, outros são para informação, então eu tô aprendendo ainda. Mas esse vídeo particularmente eu acho que ficou um pouco confuso, assim, então acabou não acertando muito a marca. Mas eu fiz um vídeo falando sobre pessoas que diziam que não entendiam ou não acreditavam em astrologia, né? Particularmente pessoas que diziam que não acreditavam. Eu falava, ela existe. Tipo, você dizer que não acredita é igual falar que, tipo, eu não acredito na caneta. A caneta continua existindo, você acreditando ou não, tá ligado? Todas essas ferramentas oraculares, elas são assim, né? O tarô, os oráculos diversos, inclusive o oráculo de carta, que é o caso do Persona. Astrologia, são ferramentas que você pode não acreditar, mas elas continuam existindo, continuam tendo mensagens, trabalhando com símbolos super poderosos, de uma forma super poderosa. E aí a chave tá em entender qual a função dessas coisas, né? Então, por exemplo, você fala, eu não acredito em tarô. Mas tem muita gente que usa tarô de uma forma assim, mais associada à mediunidade. E aí a pessoa canaliza, né, coisas que são exteriores ao tarô e usam o tarô como uma forma de expressar essas coisas que de outra forma não encontrariam um meio de se manifestar, né? Porque algumas coisas da ordem espiritual, elas são muito fora de tudo que é material, inclusive a língua. Então, por vezes, esses símbolos e essas imagens e essas histórias que estão associadas às cartas do tarô são a única forma que a pessoa pode encontrar de tentar começar a traduzir essa mensagem, né? Mas tem gente que usa de uma forma completamente diferente. A pessoa entende como se fosse, sei lá, é isso, é um pedaço de papel que caiu aleatoriamente e acabou. Então a pessoa vai ver a mensagem do tarô, ela vai entender aquela mensagem como uma coisa que você tirou na sorte, um sorteio, né, de uma mensagem, e ela vai usar aquilo da forma mais, assim, o termo que eu estava buscando era divinação. Então ela não vai usar como uma forma de divinação, né? Tipo, estou adivinhando o seu futuro e tudo. Ou indicando algo, né, que está oculto. Mas como uma coisa que ela vai adaptar para a realidade que ela já consegue perceber, né? Então tem algumas pessoas que usam essas ferramentas oraculares como uma forma de dar voz ao que está inconsciente ou revelar algo que está escondido, e tem pessoas que adaptam as ferramentas oraculares para se referir ao que elas já sabem. Então é tipo só mais uma maneira de dizer o que elas já sabem, né? E os dois usos são super comuns e as pessoas obtêm bons resultados com isso porque é o que cabe a elas, né? É como elas conseguem usar ou como elas gostam de usar. E eu acho que é meio isso, assim, é você entender como funciona. E aí a coisa do oráculo Persona, quando eu desenvolvi o oráculo Persona, eu não estava pensando em fazer algo e acabou. Eu pensei que seria um projeto que ia se desenrolar, se desenvolver. E é uma coisa que eu acredito que eu vou levar pro resto da minha vida. Assim, o resto da minha vida eu vou trabalhar esse oráculo. Eu já estou até considerando uma forma de ampliá-lo, né? De ter mais facetas e mais personagens, né? E eu acho que até também criar um sistema ali, uma forma de falar desses personagens que seja também um pouco mais, talvez, com uma aplicação um pouco mais direta, porque ainda depende muito da intuição da pessoa, né, para ela entender, e da intuição e de um pré-conhecimento, mesmo que mínimo ali, de astrologia, né,
Então eu gostaria de fazer uma coisa que não dependesse tanto de nada. Assim, até pessoas que não têm um contato forte com a intuição possam usar, sabe, como uma ferramenta. Então, assim, é um projeto que eu vou desenvolvendo, que eu vou levando pro resto da minha vida, porque ele é reflexo de um interesse meu em astrologia e em tarô. Então, independente de ter persona, eu já ia estar fazendo isso, tá ligado? Eu já ia estar pesquisando, já ia estar fazendo. Independente disso aparecer no meu trabalho, artístico ou não, já é uma coisa que eu pesquiso, tô sempre comprando livro. É uma das poucas coisas que eu ainda compro. As duas coisas que eu compro livro, porque eu sou rata eu já tô levantando a voz. Eu sou rata de Z-Library, né? Que é aquele site que tem todos os e-books piratas. E eu até tô aqui com o meu Kindle carregado de livros do Z-Library. Eu não paguei um centavo por nenhum desses e-books. Mas as duas únicas coisas que eu pago ainda livro físico, né, que eu compro, essas questões de esoterismo e artes, né? Então, quando eu vejo um livro de arte que eu considero importante, eu compro, nem vejo o preço, eu vou lá e compro. Mesma coisa com astrologia e tarô. Quando eu vejo um livro sobre astrologia, sobre tarô, que eu vejo que pode ser bom, eu vou lá e compro, eu nem vejo o preço. Porque é uma coisa que alimenta muito a minha vida, assim, nossa, em todos os sentidos. Alimenta a minha vida de uma forma espiritual mesmo, que me faz me alinhar com as minhas coisas. Eu deixo de ser tão materialista e deixo de ser tão bidimensional, talvez, tridimensional. Eu falo bidimensional, mas eu não sou um desenho, porra. Aqui eu sou bidimensional, não é porque eu tô no vídeo. Mas, tipo, eu deixo de ser tão tridimensional e começo a expandir pra outras dimensões, tá ligado? E desbloquear outras áreas. O que, assim, como artista é essencial, mas é mais do que ser artista, tipo, como pessoa que é muito sensível, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas foi um amigo meu, Matheus, que foi por causa dele que eu comecei a dar atenção pra isso, né? Porque ele, quando ele fazia leituras de tarô pra mim, pros nossos amigos, ele... Cara, assim, vocês têm que fazer uma leitura com o Matheus pra entender, porque ele dá aula enquanto ele lê, né? Ele é quase como se fosse uma terapia mesmo. Tipo assim, ele acerta muitos pontos e tudo a partir das cartas, né? Ele não tá, tipo, inventando coisas, mas a partir das cartas ele consegue ter a sensibilidade de tecer essas relações entre os símbolos e as suas expectativas e a sua pergunta de uma forma que você sai dali muito alimentado de coisas que você nem sabia que você era capaz de digerir, tá ligado? Então tem isso também sobre as práticas esotéricas. Elas fazem você descobrir uso para coisas que você, tipo, já tinha meio que aposentado, encostado, ou que você nem sabia que existia, né? E aí, com isso, com as leituras dele, também vendo a prática dele em bruxaria, eu fui ficando inspirada, né? Até porque ele é uma pessoa que eu sempre admirei. Enfim, o jeito dele, o modo como ele é. Eu falei, pô, tem alguma coisa aí. Eu já falei pra vocês, não sei se eu falei aqui, porque eu gravo tanto vídeo e excluo. Eu tenho muito vídeo que eu gravo e excluo, porque às vezes eu começo a falar, eu começo a tretar com pessoas imaginárias, né? E eu começo a falar um monte de coisa, eu falo, não vou botar isso no YouTube não, que as pessoas não vão entender. E vão querer me sei lá. Mas enfim. Mas eu acho que eu já falei aqui em algum momento. Vocês parem de ficar dando bola pra fracassado. Vocês vão ouvir uma pessoa pobre demais desse falar de dinheiro. Buscar, ouvir conselho, seguir a vida, replicar, né? Coisas que pessoas que são bem-sucedidas fazem, sabe? E aí eu vi que o Matheus era bem-sucedido em algumas áreas que eu queria ser boa, né? Eu falei, o que será que tem nisso aí, né? E aí nisso eu comecei a explorar mais e eu vi que, na verdade, aquilo sempre estava ali pra mim. Eu falo isso porque, assim, às vezes a gente associa, a gente conhece pessoas, a gente assimila gostos e interesses daquelas pessoas que a gente conhece, né? Mas é porque a pessoa foi um instrumento para apresentar aquilo para você, mas aquilo sempre foi seu, sabe? Então vamos dizer, eu começo a fazer fotografia. E aí você nunca se interessou por fotografia, nunca comprou uma câmera na sua vida. Mas aí, por eu ser muito interessada em fotografia, eu ser fotógrafa, eu fazer fotos, você começa a ficar, o que será que tem aí? E aí você tenta tirar uma foto e você gosta da sensação. Aí você vai e compra a sua primeira câmera, começa a tirar foto também e você vira fotógrafo. Só que não é você copiando a pessoa. É você, tipo... A pessoa foi a ferramenta para você desvendar aquilo que já era seu, sabe? A fotografia já era um dom para você. Você que não entendia ainda, você que não tinha usado
o seu dom para aquilo ainda, né? Então eu sinto que meu papel assim em astrologia, com a astrologia e com o tarô, né, e construindo esses oráculos foi meio assim. Foi uma coisa que foi esse meu amigo que foi a ferramenta para me colocar nesse lugar, porque uma vez que eu entrei, que eu comecei a pesquisar sobre isso, eu falei, nossa, isso é um mundo. E a coisa que mais pega ainda para mim, né, é assim, você não precisa acreditar para ter um bom uso disso, para tirar proveito disso. Você não precisa acreditar em astrologia para entender o poder desses arquétipos e o que eles representam, como eles podem falar sobre você, como eles podem desvendar áreas da sua personalidade que você às vezes não entendia porque era assim, né? Quem nunca falou assim, por que eu sou assim? Tem coisas na astrologia que respondem essa pergunta de uma forma tão assim completa, que é até insano você recusar isso só porque você não acredita em astrologia, tá ligado? Você não precisa acreditar, você usa o arquétipo, ele tá aí. Então é tipo assim, usa o símbolo, tipo, tenta ser, faz igual tem uma vertente no cristianismo que é tipo cientistas tentando explicar cientificamente o cristianismo, né, a Bíblia. Então, tipo, faz isso também, seja um cara que vai tentar explicar cientificamente astrologia, não importa, mas usa, né? Mas enfim, eu acho que eu queria só meio que falar alto essas coisas. Eu vou postar, esse aqui eu vou postar. Às vezes eu faço esses vídeos e não posto, mas eu vou postar mesmo assim bagunçado, porque ele tem tudo a ver com esse trabalho que eu tô agora desenvolvendo mais ativamente, né? Porque o oráculo eu fiz e lancei ele no início de 2023, eu finalizei ele no final de 2022, mas lancei no início de 2023. E só agora que eu tô realmente começando a sair no mundo com ele, né? E aí tô com esses planos que eu compartilhei com vocês, né, no começo do vídeo. E aí eu falei, eu acho que esse papinho, esse parêntesezinho, ele é pertinente nesse momento da minha caminhada. E aí eu vou fazer um videozinho para falar sobre como assim esses arquétipos astrológicos eles são poderosos para desvendar, né, coisas sobre você, e como isso pode também te ajudar a ser a canalizar certas energias, né, em certas atividades, e tirar o maior proveito disso, parar de tentar se desgastar tentando ser uma coisa que você não é. Às vezes você está tentando ser um pouco, por exemplo, eu sou assim do jeito que eu sou. Às vezes eu vou tentar ser um pouco mais, sei lá, palatável, quando não é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é ser mais estranha, ser mais, tipo, ser mais do meu humor, mais da minha coisa, mais do meu tempero. E não, tipo, tentar botar água na coisa, entendeu? Então, às vezes, você fica tentando ser uma coisa, tipo, equilibrar as coisas, quando você não deveria estar equilibrando, deveria estar harmonizando, você deveria estar metendo o pé no acelerador naquilo que você já é, né? E aí, às vezes, esses símbolos, eles te ajudam a meio que ter mais confiança de que você está investindo a sua energia e arriscando na direção certa, né? A minha palestra, onde eu falo sobre todas essas questões a fundo, né, de fato eu desenvolvo essas ideias e falo a fundo, ela vai acontecer no dia 18 de maio, lá na Convenção das Bruxas, na cidade que eu nunca sei falar o nome. Eu vou botar na tela. Eu não sei falar o nome, é não vou falar. Mas vai ser no dia 18 de maio, né? E eu tô pensando em, no domingo anterior, no dia 11 de maio, fazer uma live. Fazer uma live como se fosse uma live teste da palestra, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Mas eu não sei, vamos ver se eu vou fazer mesmo. Mas é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui o quarto que eu tô. Aqui eu tô. Esse é o quarto, minhas coisinhas ali. Aí aqui eu tô no quarto do hostel. Aquela ali é minha roupa que eu vou usar amanhã no Museu do Inhotim. O tênisinho que eu vou botar. Isso aqui é um pacote que eu recebi de um rapaz ali, lá no Instagram. Aí eu vou fazer um videozinho mostrando. Mas Instagram não, TikTok. Mas é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. E eu tô muito empolgada também para fazer o vídeo sobre a minha viagem em Inhotim, mostrando tudo que eu vi no museu. Hoje ainda é meu primeiro dia de viagem, tem mais 2. E aí quando eu voltar em São Paulo, eu posto o vídeo com vlog mostrando tudo que eu vi aqui.
Obrigada por estar aqui comigo nesse dia hoje. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.